Saudações! Eu quero lhe convidar para esta nova viagem para a paróquia de Xamancul, onde nós iremos conversar com o Sr. Faustino Machava. Irá nos contar um pouco mais sobre a juventude dos anos 40 na paróquia de Xamancul. Saudações, Sr. Faustino Machava. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Obrigada. Poderiam, por favor, falar um bocadinho da sua infância, juventude? Quem é Faustino Machava, em linhas gerais? Faustino Machava, nascido aqui, no Xamancul, em 1941. Minha infância, uma parte fiz na Machava e grande parte aqui no Xamancul. Durante o meu crescimento, acompanhei os meus irmãos mais velhos à igreja. Primeiro na Machava, depois aqui. Um dos meus irmãos mais velhos, que eu estive sempre ao lado dele, foi Salomão Antônio Lopes. Então, foi dele que eu vi muita coisa. E eu sempre estive ao lado dele. Desde as patrulhas, escola dominical, juventude. Bom, ele depois faleceu, infelizmente. Ao mesmo tempo, tive a ajuda, a companhia dos meus pais, principalmente a minha mãe. Na Machava, onde tinham reuniões nas sextas-feiras, reunião da igreja, dos crentes, dos batizados, ali na Machava. E a minha avó, a Teresa Wancanhe. Então, quando voltasse da igreja, sempre cantavam aquelas canções da igreja. Eu sempre atento, escutava, gostei e fui curioso. Quando comecei a saber ler, então tive a curiosidade de ver aquilo que estão a cantar, ver no livro, como é que está representado aqueles sons. Exatamente. E como é que podia interpretar a própria pauta? Como podia interpretar a própria pauta. Foi daí que então, com a minha curiosidade, eu consegui entrar no meio da música, gostar da música. O Faustino está a querer dizer que é maestro. Em que ano se tornou maestro até hoje? Posso falar de décadas. Vou falar da década 60. Exatamente. E também isso é só para situar, porque de facto, como eu disse, enquanto pequenino, eu lia. E ao mesmo tempo que eu lia, eu tinha a curiosidade de guardar aquilo que eu chamo composição, aquilo que eu tinha na minha mente. Então, tive o privilégio de estar perto de um grande maestro, que é o Justino Tcheman. Então, eu, assim que rabiscava, eu ia ter com ele para ver se aquilo que eu cantava
e aquilo que está escrito Pois. tem relação Havia alguma relação. Outra pessoa que pode ler e da mesma maneira que eu estou a indicar. Bom, os músicos sabem disso, é a composição. Então foi ele que me ajudou e bastante. Falando da juventude, o meu irmão, Salomão, foi um dos, se não foi o fundador, mas logo a seguir a fundação. Pois. Então, ele esteve com os primeiros fundadores, o grande Rubem, e os irmãos Luís e o outro que não me vem à memória. Então, eu sempre ia, eu ainda não tinha idade, porque, bom, aquilo tinha que começar com 18, 15, 18, nessa altura. Eu ainda não tinha essa idade, mas sempre gostava de estar, de lhe acompanhar e ali também aprendi muita coisa. Bem. Então, desde 1948, quando iniciou a juventude dos rapazes, porque as meninas já vinham com as chamadas Miss, que são aquelas missionárias que vinham trabalhar sob com as raparigas. Exatamente. Então, em 48, os rapazes, quando saem das patrulhas, saem porque já aquelas lições das patrulhas já não lhes prestava muita utilidade, porque já aprender devido à idade. A idade também. E também a própria situação que eles encaravam na sua idade. Pois é. As lições das patrulhas vão até uma certa idade. Então, porque na nossa igreja não havia ninguém que acompanhasse esta idade. Pois é. Então, os rapazes, depois das patrulhas, abandonavam a igreja. Pois. Então, o instrutor Novidades, ou Nguana, então viu que não era necessário fundar mais alguma coisa para reunir esses rapazes para não fugirem da igreja por falta de algo que lhes diz respeito, que lhes interessa mesmo. Pois, alguma atividade na qual pudessem se envolver. Então, fundaram este grupo. Este grupo ajudou muito, porque aqui no Tamanculo era o centro da evangelização da IPM. Tudo se fazia aqui. Consistório geral era aqui, patrulhas, Sontoana, então era tudo aqui. Vinham rapazes de outras partes, Salala, Machava, Njogela, Matola, Polana, tudo era aqui. Pois. Então, eles fundaram esse grupo. Então foi uma ajuda muito grande. E assim continuamos quando chegou já a nossa idade. E ainda se recorda dos momentos mais marcantes da sua juventude e depois também quando se tornou maestro? Momentos mais marcantes foi quando eu lá no grupo da juventude,
Vi uma moça muito bonita. A Helena. Faustino. Então, engracei-me com ela. Ela continua a ter uma voz de anjos para mim. Então, eu engracei-me com ela e pedi-lhe namoro. Pronto, lá começamos e casamos. Temos 2 filhos. Já, os 2 já tenho netos. Estou à espera de bisnetos. Parabéns. E olhando para o contexto da juventude, nós sabemos que a IPM ela é conhecida pelo seu lado musical, não é? E qual é a comparação que faz com a juventude da década 40, na qual fez parte, e a juventude atual? Olhando também para os maestros atuais? Nessa altura, nós não tínhamos aquilo que a juventude de hoje tem, a abertura ao mundo. Então, nós tínhamos que nos virar naquilo que é nosso. Então, cantávamos aquilo que fosse da nossa autoria ou autoria dos maestros da igreja. Dávamos muito valor às nossas composições. E isto ajudou muito a igreja, porque aprendemos e mantemos aquilo que é nosso. Mas agora, com essa abertura hoje, a juventude hoje, acho que está perdendo a sua identidade. Está perdendo sua identidade. Portanto, há uma mistura que lhes confunde, tem essa dificuldade de identidade da música original. Quando falo disso, falo da IPM, porque a IPM tem a sua linha. Então, hoje estamos a verificar isso, que os jovens hoje, embora eles tenham outra parte melhor, porque já tem escolas de música por aí, essa parte sim, mas identidade não. Temos alguns maestros da Igreja Presbiteriana, que são tantos, na verdade. São jovens. Que conselho quer deixar ficar para estes maestros, tendo em conta que são eles que atualmente estão a abraçar o cântico na IPM, porque temos os nossos concursos musicais, como da Escola Dominical, temos o Xilomba. Que conselhos quer deixar ficar para esses maestros, com vista a dar alguns conselhos para o melhoramento do cântico em Moçambique, ou concretamente na IPM, e também para que voltem como posso dizer, voltem a ter a sua identidade. Como o pai Faustino diz que perdem a identidade. Em primeiro lugar, as minhas palavras seriam de encorajamento. Porque aquilo que estão a fazer estão no caminho certo. Devem continuar. Quando eu falo da identidade, é uma chamada de atenção. Porque precisam, de facto, de ter identidade da IPM. Porque isso estão a ligar isso com a história desta igreja. Podemos sim estar abertos
ouvir e cantar outras melodias, mas precisamos de conservar a nossa identidade. Muito Avancem. bem. Obrigada. Avancem. Como estamos aqui a conversar com um maestro, não faz sentido não deixar ficar aí um cheirinho de uma música que ainda se recorda, dos anos 60 ou 40. Cheirinhozinho só. E também, para fecharmos, ao menos dizer quais são os maestros que conhece da IPM ou os maestros que acha que são promissores na IPM. Vou cantar Exato. a música da juventude mesmo. Muito bem. Que... Um trechinho só. Muila vamos saber que sone, vamos saber no me sabe. Enganhar-me se tinha, cota chiquembo, Culukuma. Uau! Parabéns! E agora, quais são os maestros que acha que são o futuro da IPM? São tantos. São tantos, mas pode mencionar alguns. São tantos. Infelizmente, em Cobo, perdemos o Jonathan. Mas está lá o Chamango. Outros, não estou a recordar os nomes. O pastor Bento citou também. Aqui, eu tenho esse defeito de não recordar os nomes. Estou a ver as pessoas, mas não estou olha a só para o contexto de Maputo. Temos a Xaxai. Esse é o meu defeito, esquecer. Esquecer, preciso, talvez, afinal a idade também. Muito bem. Conta. Preciso de ter tudo aquilo que eu devo falar, então eu tenho que fazer pouco... umas anotações. Anotações, porque às vezes já não me recordo certas passagens. Faustino Machava, foi um enorme prazer ter tido esta conversa com o senhor, termos revivido um bocadinho da juventude da época ou da década de 40. Sobretudo a juventude que que deu a origem às juventudes que existem em todas as paróquias do nosso contexto ou da Igreja Presbiteriana de Moçambique. E para si, caro telespectador, continue na nossa audiência, continue na nossa companhia e veremos-nos numa próxima oportunidade para contar mais uma história. Até breve!